Boa noite a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos falar mais um pouco da palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre batismo, né? Batismo. O que é um batismo, né? Criança deve se batizar ou só adultos? Eu que fui criança, fui batizado, eu estou realmente batizado ou não? Aquilo não foi um batismo. Então, são pequenas dúvidas, né? Que surgem ainda hoje, que infelizmente. E vamos falar um pouco sobre isso. Mas primeiramente, a palavra do Senhor, lá em Colossenses, capítulo 2, diz o seguinte: Cuidai, que não haja ninguém que vos faça de vós presa sua por meio da sua filosofia e vão engano, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Primeira coisa que está bem esclarecido: não vão atrás de filosofias, de histórias, de rituais, pelo qual não está condizendo, não está realmente relatado na Bíblia. Então, se não está relatado na Bíblia, então é um ritual pagão. Então, se é um ritual pagão, não creia, não siga, porque não segue o que a Bíblia está falando. A Bíblia fala uma coisa, outras pessoas interpretam de outra forma e dali fazem as suas próprias regras. Então vamos ver sobre isso. Mas o que é um batismo? Batismo nas águas significa que eu estou arrependido dos meus pecados, estou arrependido de tudo o que eu tenho feito durante todo o ano, todo o tempo, toda a minha vida, e eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador da minha vida. Então eu vou me batizar nas águas. Batismo é uma vez só. Um só batismo, um só Espírito, um só Deus, um só mediador, que é Cristo Jesus. Então, só existe um batismo nas águas. Só um. Ah, mas eu vou me rebatizar. Não, batismo é um só. Um só. Que fique bem claro, é uma só vez que você se batiza. Enfim, que é um batismo? É um arrependimento. Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nossas culpas, confessar a Cristo, não ao homem, como muitos fazem. Ah, vou ao confessionário se confessar ao homem. Não, é a Cristo. Nós devemos confessar uns aos outros nossos pecados, para que Ele possa orar por nós. Amém, glória a Deus. Mas os nossos pecados interiores, cabe a Cristo, cabe a Deus. Você pode também se confessar a Deus os teus pecados, as tuas falhas, os teus erros. Mas vamos ao que interessa: batismo. O que é o batismo? É imersão. Não é você apenas pegar um copo de água e mergulhar sobre a sua cabecinha e já estou batizado. A não ser que esta pessoa
não tenha condição de entrar sobre a água, como muitos doentes, muitas pessoas, mas no seu último leito de dor, de sofrimento, ele está arrependido de seus pecados e quer se batizar. Aí pode ocorrer esse momento, porque Deus primeiramente conhece o coração. Não é apenas 2 ou 3 gotinhas na cabecinha da pessoa, não de uma pessoa em si, mas de um bebê. Queridos, batismo é arrependimento. Do que? Mas do que um bebê, uma criança recém-nascida, tem do que se arrepender? Vai se arrepender do que? Se agora que ela está começando a vida dela, ela nem sabe o que é o certo, o que é o errado, não sabe o que é pecado, não sabe de nada ainda, é um bebê. E bebê não se batiza. Bebê não se batiza. Tanto se ele morrer, ele já é salvo. Porque, não que ele não tenha pecados, mas ele não tem entendimentos a respeito disso. Bebê não se batiza. Ah! Mas Jesus Cristo, ele foi batizado no templo e depois foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que batismo é um só. Então, se o batismo é um só, como é que Jesus foi batizado no templo e depois foi batizado por João Batista? Então, ele está contradizendo a Bíblia? Ele está contradizendo a palavra de Deus? Lógico que não. Porque só existe um batismo. Só existe um batismo. Mas o que aconteceu então naquele momento? Por que Maria, por que José pegam Jesus e levam ao templo? Ele foi batizado? Ele foi batizar ele? Não. Eles não foram batizar Jesus. Simplesmente eles simplesmente foram apresentar Jesus. Só uma apresentação. Aqui, ó, em Efésios, marque bem, Efésios 4, 5, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui ele fala a respeito do batismo. Batismo, independente se é na água ou se é batismo no fogo do Espírito Santo. Ou seja, na água é um só batismo e no Espírito Santo há um só batismo. Que aí é o batismo espiritual, então há um só batismo. Mas o que eles fizeram então? Né? Maria, por que eles levaram Jesus então? Para ser apresentado. É diferente de ser batizado. Apresentar é uma coisa, ser batizado é outra. Apresentado. Por quê? Porque era a lei de Moisés. Jesus, quando veio a este mundo, ele ainda estava sobre a lei. A lei ainda estava reinando naquele exato momento. Então tudo que estava acontecendo antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, até o dia que ele nasceu, ele estava sobre a lei. Então ele tinha que fazer tudo conforme a lei mandava. Então a lei dizia... a lei diz o seguinte aqui, ó, em Êxodo capítulo 13. Então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo primeiro filho israelita que vem à luz me pertence. Ou seja, todo aquele que todo recém-nascido, né?
A partir do momento que a pessoa nasceu, mas é o primogênito. O primogênito era consagrado a Deus. Então, como Jesus era o primogênito de Maria e de José, o primeiro filho que eles tiveram, né? Em hipóteses, que eles tiveram em hipóteses, digamos assim, porque na verdade o filho era de Deus, mas enfim. Mas estou falando fisicamente, pessoalmente, como era a primeira pessoa que eles tiveram em seus braços, então eles fizeram conforme a lei de Moisés. Tinha que pegar o primeiro filho, a primeira pessoa, e levar ao templo para ser apresentado. Apresentado. Mas quem é que estava lá? Havia um propósito também a respeito dessa apresentação. Não foi apenas levar ele lá para ser apresentado, havia também um outro propósito em cima disso. Vamos ler aqui. Está em Lucas 2:22. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado. O Espírito Santo revelou a Simeão. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo falou a Simeão: você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. Quando você vê o Cristo, quando você vê aquele que salvará o mundo, quando você ver ele, aí sim você morrerá. Mas enquanto você não vê, você não vai morrer. Era uma promessa de Deus para Simeão. Aqui, ó. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, aqui ó, nesse exato momento, quando eles trouxeram Jesus, Simeão, o Espírito Santo tocou no coração de Simeão: vai ao templo, porque o menino está lá. Então Simeão foi. Quando Simeão foi, ele viu Cristo. E pelo Espírito foi ao templo. Ou seja, tá vendo? O Espírito Santo levou Simeão até o templo. Ou seja, é o dia, a hora certa, é hoje. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, qual lei? A lei de Moisés. Ele então, ou seja, Simeão, ele então o tomou em seus braços. Simeão tomou em seus braços. Não foi nem o sacerdote do templo, era Simeão que estava ali, porque o Espírito havia levado. Então, Simeão pegou o menino sobre os braços, sobre o colo, né? O braço, enfim. Então tomou seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, que é eu, o Simeão, teu servo, segundo a tua palavra. Simeão falou: agora pode me levar, porque agora eu vi. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Ou seja, Simeão foi ao templo, viu o menino, segurou o menino. Ou seja, não foi apenas olhar o menino. Deus permitiu que Simeão ainda pegasse sobre seus braços, segurasse ainda. Que privilégio! E dali Simeão falou essas palavras. Então aquilo ali foi apenas uma apresentação. Uma apresentação. Não houve água na cabeça. Foi uma apresentação. Ele pegou o menino, apresentou a Deus: ó Senhor, agora os meus olhos estão vendo o Salvador. Foi uma apresentação apenas. E era o primogênito, porque era a lei de Moisés sendo o primogênito. Aí quando Jesus cresce e faz seus 30 anos, enfim,
que acontece? Aqui, ó. João Batista batizava por quê? Primeiro, por arrependimento de pecados, né? Está em Mateus 3, 1, 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. João Batista, ele pregava o evangelho e batizava as pessoas. O batismo nas águas, que é um só batismo nas águas, este batismo é para arrependimento. Eu me arrependi dos meus pecados, então eu posso ser batizado. A partir do momento que eu tenho conhecimento do bem e do mal, o que é certo e o que é errado, pode ser uma criança, mas não um bebê. É diferente. Um bebê não tem consciência de nada. Uma criança que já sabe o que é o bem e o mal, essa criança ainda pode ser batizada assim, nas águas, emergidas, e não com gotas na cabeça, mas emergidas, e servir a Cristo. É diferente. Não é só apenas se batizar e ir para o mundo e fazer o que tem que fazer até a volta de Cristo. Isso é errado. É seguir os padrões. A partir por quê? Então, se você não quer seguir os padrões de Cristo, então, por que você se batizou? Você está entendendo? Porque o batismo é algo sagrado, irmãos. É uma comunhão entre o noivo e a noiva. Quando você é solteiro, você faz o que você quiser, você vai onde você quiser, você namora com quem você quiser, você escolhe a sua vida. Mas a partir do momento que você se casa com alguém, já não é mais seus pensamentos próprios. Não é só mais a tua vontade apenas. É a vontade sua e a vontade do seu cônjuge. Pensamento teu, pensamento do seu cônjuge. Ou seja, agora vocês são dois em um, então vocês têm que pensar juntos. Onde é que você vai? Eu vou para outro lugar. Não sei, será que é bom? Você está vendo essa diferença? Então com Cristo é a mesma coisa. Com Cristo é a mesma coisa. Quando você casa-se com o seu cônjuge, o que você vai querer fazer? Fazer a vontade dessa pessoa. Para quê? Para que elas tenham mais felicidade. Porque esse é o relacionamento entre vocês. Para serem felizes juntos. O que um faz, o outro faz. Quem gosta, o também gosta. Ou respeita, enfim. Não é apenas se batizar e ir ao mundo e fazer o que quiser. Não é apenas se casar e ir ao mundão lá e ver o que vai dar. É o que acontece? Muitas das vezes, separação. Mas é outra questão que eu não quero falar nessa questão em relacionamentos assim. Que eu estou falando a respeito de batismo, também é um relacionamento. Então, batismo é um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você quer o que? Uma natureza de purificação, se santificar. Por quê? Porque Deus é santo e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus vai até quem? Vai até João Batista, o batizador. Mas espera aí, João Batista, ele batizava pessoas e batismo significa arrependimento e tal. Mas Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Por que ele foi batizado então? Agora eu te peguei. Jesus não tinha pecado, então se batismo é arrependimento, então por que Jesus se batizou? A Bíblia fala, Deus fala, que o batismo é para todas as pessoas. Todas as pessoas têm que ser batizadas. Todas as pessoas. Todas pessoas. Jesus era quem? Uma pessoa. Era Deus, mas também era uma pessoa. Então ele tinha que ser batizado para se cumprir a justiça de Deus. Porque seria... É justo, porque Jesus era um homem, apenas ele foi batizado para dar ensinamento, que até ele se batizou, porque que eu, que sou pecador, não tenho que se batizar? Então aquilo ali foi apenas um exemplo que ele deu a nós, e para que se cumprisse a justiça, a lei de Deus. Por quê? Porque ele estava ali para ensinar. Então ele também, como homem, ser humano, ele tinha que ser batizado.
Mas é óbvio que para ele não foi por causa de pecados. Para ele foi para fazer a vontade de Deus. Não que ele não correria o risco, porque Jesus era um homem. Então ele cumpriu toda a lei de Deus. Ali, ó, firme. Porque ele poderia cair, como Adão, mas ele não caiu. Ele correria esse risco sim, mas Jesus foi fiel até o final. Por isso ele herdou assentar-se à direita do Pai. Então ele tinha que cumprir a vontade de Deus. Ali, ó, na risca ali, ó. Não foi fácil para Jesus. Então Jesus sabe que também não é fácil a pessoa andar ali, ó, fielmente, certinho. Mas ele deu passo a passo, seguindo os passos de Jesus, não fábulas de homens. Esse foi um dos caminhos. Esse foi a forma pelo qual Jesus foi ali até João. Em segundo lugar, para dar um sinal a João, que ele era o Messias. Por quê? Porque quando Jesus ele é batizado, imergido na água, e é levantado, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre ele, e uma voz do céu fala: eis que este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Aí este é um sinal de que Deus havia dado um sinal a João. Também foi por um sinal para João. João, este é Jesus. Este é o Messias. Ele ouviu do próprio Deus. João Batista ouviu da boca do próprio Deus: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho muita alegria. Só que o andamento vai, tal. E se você for ver lá na frente, depois, que João, ele é preso, você vai ver João sendo preso, ele manda um dos seus discípulos, o próprio João manda um dos seus discípulos ali, que estava visitando ele na cadeia, diz: ó, vai até o Messias, vai até Jesus, quer dizer, e pergunta para ele se ele é o Messias, ou se eu tenho que esperar outro. O que aconteceu? Poxa, João ouviu isso da boca de Deus, que ele era o Messias. Aí chega na prisão, quando o momento está muito difícil, sua fé é abalada, tudo abalado na vida dele, que ele se acha que talvez esteja esquecido, ele manda fazer uma pergunta dessa: mas peraí, será que ele é o Messias mesmo? Houve uma dúvida na cabeça de João Batista. Então quando há uma dúvida, o que aconteceu com o pai de João Batista, Zacarias? O anjo fala para ele. Aí ele começa o quê? Zacarias começa a duvidar. Aí quando houve uma dúvida na cabeça de Zacarias, o que o anjo fala? Tu vai ficar mudo até a criança nascer. Enquanto essa criança não nascer, tu não vai falar nada, a tua boca será fechada. Tu só vai abrir a tua boca a partir do momento que a criança nascer. Por ter duvidado. Então João, infelizmente, segue esse passo do pai. Duvida. E quando ele duvida, corta a cabeça dele. Mas por que corta a cabeça de João Batista? Por quê? Porque a autoridade estava toda sobre João Batista naquele momento, enquanto Cristo não estava. Então João Batista, ele era como se fosse para aquela humanidade o Messias. Ele cresceu tanto, mas tanto, que todos respeitavam João Batista. Até os reis respeitavam João Batista. Tanto que quando João Batista morreu e Jesus, quando começou a trabalhar na obra, eles ainda diziam: olha, isso aí é João Batista que ressuscitou. Então a visão de João Batista era tão grande, o nome era tão grande, que subiu além. Aí o que acontece? Aí Deus, espera aí, não, João, tu tem que estar abaixo de Jesus, não acima. Então é necessário que a autoridade de João viesse a ser cortada, porque a autoridade era a cabeça, a autoridade foi cortada, para que Cristo Jesus viesse a aparecer. Agora o caminho foi preparado, agora é com Jesus. Tu vem comigo, João. Jesus agora vai ficar para continuar a obra, para fazer a obra.
Então a autoridade de João foi cortada e a de Jesus começou ali. Então, batismo não é para bebê, porque bebezinho, ele não tem com que se arrepender. Então significa então que eu não fui batizado quando eu era criança, bebezinho? Não. Você não foi batizado. Você foi apenas apresentado. Mas ainda existe a oportunidade. Ainda existe. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entraremos nele e cearemos com ele e ele conosco. Eis que estou à porta e bato. Aproveite enquanto Jesus está batendo na porta do teu coração. Jesus está dizendo, vem, vem. Aceita Jesus Cristo como o teu Salvador da tua vida pessoal e seja batizado. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Por que não usa o batismo na segunda versão, né? Aquele que não crer será condenado. Porque a partir do momento que você acredita, que você aceita Jesus, você se batiza. Então, se você não crê, se você não acredita, então não tem nem porquê você se batizar ali, porque você não acredita. Por isso que ele fala, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, então ele já nem coloca nem o batismo nessa segunda opção, aquele que não crê será condenado. Porque não acredita, se não acredita vai aceitar as recomendações como? As regras como? Então, eu fui batizado quando era criança, bebezinho? Não, você não foi, apenas você foi apresentado. Mas ainda há tempo de você se batizar. Ainda há tempo de você descer as águas e ser batizado. Mas faça isso enquanto há tempo. Faça isso enquanto as portas do céu estão abertas para você. Enquanto você está respirando. Porque o dia de amanhã você não sabe. E poderá ser tarde demais. Porque você escolhe a vida que você quer ter. Mas como? A tua escolha está aqui na terra. Você que escolhe aqui na terra, aonde você quer viver. Ah, mas não é por boca, é por ação. É por ação. A tua escolha, você escolheu. Jesus está dizendo todos os dias a mensagem, a palavra de como tem que ser feito para poder subir, para poder entrar no céu. Aí você escolhe o que ele fala ou você escolhe aquilo que ele não fala. O que as pessoas andam falando. Porque como já foi falado, Jesus não é religião. Jesus não é filosofia. Jesus não é uma fábula. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele quer que você seja batizado. Ele quer que você creia. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você seja batizado com o Espírito Santo, com fogo. Aí é um outro batismo, que é o batismo do Espírito. O primeiro batismo é o batismo da água, esse é um. E o batismo no fogo também é um. Mas são dois batismos? Não, é um só. O do corpo e do Espírito. Que aí você também tem que ser batizado no Espírito. Mas isso acontece quando você é batizado, crê em Deus. Para que o poder venha, o poder do céu venha sobre você e o milagre de Deus comece a ser realizado por você. Por você. Você é um canal de bênção para colocar as mãos sobre os enfermos serem curados, para que você possa expulsar os demônios, para que você possa pregar o evangelho, para que você possa fazer a obra de Deus. Porque existe uma convocação do soldado e existe a preparação do soldado para ir à guerra. Então você é batizado nas águas para perdão dos seus pecados. Aí você é batizado no Espírito para começar a trabalhar na obra de Deus. Porque Jesus, quando os demais foram todos batizados, quando Jesus falou, quando ele veio até eles novamente, quando ele havia morto, ressuscitado e veio sobre eles, ele falou que era para eles se reunir num só lugar, até que veio o poder do céu, que era o Espírito Santo.
E no dia de Pentecostes, quando todos foram batizados no Espírito Santo, aí é que eles começaram a fazer a obra de Deus. Eles não fizeram a obra de Deus a partir do momento que Jesus morreu ali e ressuscitou, já foram fazendo a obra, não. Eles tiveram que esperar um tempo, até que viesse o poder do céu, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, aí eles começaram a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus já não estava mais presente, o corpo presente estava no céu. Então o Espírito Santo veio como se fosse Jesus estivesse ensinando. Então o Espírito Santo veio para protegê-los, para guiá-los até o final. Porque o Espírito Santo, ele é como uma pessoa que te guia, ele tem sentimento. Acredite, receba essa palavra em nome de Jesus. Batismo é para quem se arrepende dos seus maus caminhos. Bebê não tem com que se arrepender. Se você disser ai, oi, fala papai, ele não vai falar porque ele não sabe falar papai ainda direito. E era com 8 dias da apresentação. A partir que fizesse 8 dias, tinha que ser apresentado. Criança, bebê, não tem com que se arrepender. Então o que eu fiz então? O que aconteceu na época? Eu fui batizado? Não, você não foi batizado. Aquele que disse que você foi batizado quando era bebê, ele acabou de praticar essa parte aqui, ó. E o que ele fez com você? Ele fez isso aqui, ó. Cuidado que não haja ninguém que vos faça de vós. Ele fez de você uma presa por suas vãs, por meio da sua filosofia. Ele te prendeu com a sua filosofia. Ele te prendeu com uma palavra que parece ser verdade, mas não era. E vão engano. Você foi enganado. Segundo a tradição dos homens. Segundo a tradição dos homens. Por quê? Aqui, ó. Segundo os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Ou seja, conforme aquilo que o mundo diz que tem que ser. Mas não aquilo que Jesus falou como tinha que ser. Pense bem. Pense bem. Jesus te ama. Está à porta. Ele bate. Há tempo de você se arrepender. Há tempo de você ser batizado nas águas. Há tempo de você ser batizado no Espírito Santo. E há tempo de fazer a obra de Deus. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe.